Olá, galera, tudo bem? Estou passando aqui para gravar mais um vídeo sobre um assunto das matrizes, que é a matriz inversa. Então, tá aqui, ó, calcule se houver a matriz inversa das matrizes dadas, tá? Então, o se houver é porque nem sempre a gente tem a matriz inversa, ok? Então, pode ser que eu vá resolver um sistema aqui e o meu sistema não tenha solução, então vai acontecer que eu não vou ter a inversa. Bom, antes da gente falar propriamente da matriz inversa, a gente vai fazer uma relação com o inverso de um número inteiro, né? Então, se eu tenho um número 5 aqui, o inverso do 5 seria o número 1/5, tá? E não menos 5, como alguns falam, porque o menos 5 seria o oposto. O inverso de 5, se eu escrevesse o 5 em forma de fração, 5/1. O inverso dele é 1/5, tá? O que acontece se eu multiplicar o 5 por 1/5? Então, 5 vezes 1 dá 5, e 1 vezes 5 dá 5. Então, 5/5 dá 1. A gente diz que quando a gente multiplica um número pelo seu inverso, o resultado vai ser sempre 1. Eu pego lá 1/3, multiplico pelo inverso de 1/3, o inverso de 1/3 é o 3, ou 3/1. Eu inverto a fração numerador e denominador. E esse 3 vezes 1 dá 3, aqui 3 vezes 1 dá 3, 3/3 dá 1, tá? Então a gente fala que um número multiplicado pelo seu inverso vai dar sempre 1, tá? E a gente está falando aqui em matriz inversa. Então, a gente vai fazer uma relação que a gente diz que, se houver a inversa, quando eu pegar uma matriz, pegar aqui a B, por exemplo, e multiplicar pela matriz inversa, a gente vai obter a tal da matriz identidade, ou a matriz, ó, uma matriz identidade ou unidade, tá? Então, quando eu multiplico um número pelo seu inverso dá 1, a gente diz que quando eu multiplico uma matriz pela sua inversa, vai dar a matriz unidade, ou a matriz que a gente chama de identidade, que ele diz que é uma matriz que apresenta em sua diagonal principal o elemento 1 e o restante dos elementos são formados por zero, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui da matriz B. Fala assim, tenho uma matriz B, a minha matriz B é 3/4 e 2/3. Eu digo que se houver uma matriz inversa, eu vou multiplicar essa matriz pela sua inversa, tá? E eu vou obter a tal da matriz unidade. Como aqui eu multipliquei um número pelo seu inverso, obtive o 1. Aqui eu vou obter a matriz unidade, ou o que a gente chama de matriz identidade, que ele descreveu aqui, que dá 1 e 0, 0 e 1. Tá? Então, ele disse que os elementos da diagonal principal aqui, ó, vão ser igual a 1 e o restante zero. Tá? Então, se tiver uma inversa, esta matriz multiplicada pela sua inversa vai dar a matriz identidade ou a matriz unidade. Como a gente não conhece essa matriz aqui, então esses elementos, a gente vai usar letras para representá-los. Então, vou falar aqui tem um elemento A, aqui eu tenho um elemento B, aqui eu tenho um elemento C e aqui eu tenho um elemento D, tá? Então, para eu achar a matriz inversa, eu vou fazer o produto da matriz dada por essa matriz desconhecida, tá? O que eu preciso? Eu só preciso saber multiplicar matrizes. Então, tem um vídeo aí, se você não viu ainda, da aula 3, sobre matrizes, que explica a multiplicação. Então, eu vou deixar um link aqui em cima, se você não viu como processa a multiplicação, para dar uma olhada lá no vídeo da multiplicação. Eu preciso saber multiplicar matrizes, ok? Bom, então eu tenho essa matriz, vezes uma matriz inversa, se houver, que vai dar a matriz identidade, tá? Como que a gente multiplica matrizes? Então, da primeira matriz, a gente sempre pega linhas, e da segunda eu pego colunas, tá? Então, se eu, por exemplo, pegar a linha 1 aqui, dessa primeira matriz, e multiplicar pela coluna 1,
linha 1 pela coluna 1, eu vou obter o elemento da linha 1, coluna 1, ok? Então, eu vou fazer esse produto, ó, dessa linha por essa coluna. Nesta linha eu tenho 2 elementos, na coluna eu tenho 2. Então, eu vou pegar o primeiro elemento da linha, vezes o primeiro da coluna, e vou escrever que 3 vezes A, que dá 3A, mais o segundo termo vezes o segundo, 4 vezes C, tá? Como eu multipliquei linha 1 por coluna 1, eu vou dizer que isso é igual ao elemento da linha 1, coluna 1 aqui. Então, esse cara vai ser igual a 1, ok? Depois, eu vou pegar aqui a linha 2 dessa matriz e multiplicar pela coluna 1 aqui, tá? Então, eu vou pegar essa linha por essa coluna. O que que vai acontecer? Eu vou ter o primeiro da linha 2 vezes A, 2A, mais o segundo da linha vezes o segundo da coluna, tá? Que é o que a gente faz na multiplicação aí. Então, tem um vídeo sobre multiplicação. Como eu multipliquei linha 2 por coluna 1, eu vou igualar isso ao elemento da linha 2, coluna 1 aqui, que é zero, tá? Bom, feito isso, eu tenho duas equações aqui com as mesmas incógnitas. Então, eu digo aqui que eu tenho um sistema de equações, tá? Eu vou resolver esse sistema aqui cancelando uma das letras. Então, para eu cancelar uma das letras, por exemplo, se eu quiser cancelar o C, esta equação aqui, o 4C, essa equação que tem o 4, eu vou multiplicar pelo 3 aqui de baixo. Ó. Então, eu vou multiplicar o 4 por 3, tá? E essa equação de baixo, que é o 3, eu vou multiplicar por 4. Tá? Só que se eu multiplicar de cima por 3 e a de baixo por 4, eu vou obter mais 12C, e aqui embaixo também eu vou obter mais 12C. Eu não cancelaria uma letra, então eu vou multiplicar, por exemplo, essa de baixo aqui, por menos 4. Eu vou fazer vezes menos 4. E vou escrever minhas novas equações. Então, aqui eu tenho 3 vezes 3A dá 9A, 3 vezes 4C dá mais 12C, e 3 vezes 1 dá 3. Vou multiplicar embaixo, menos 4 vezes 2A dá menos 8A, menos 4 vezes 3C, menos 12C, e menos 4 vezes 0, 0. Então, eu vou ter essas duas novas equações. Eu só vou aplicar aqui o método da adição. Ó. 9A, se eu somar com menos 8A, vai dar 1A. 12C, se eu somar com menos 12C, cancela. E 3, aqui o termo independente, com 0 vai dar 3, tá? Com isso, eu descubro o valor da letra A aqui, ó. Esse meu A aqui na minha matriz, vou guardar aqui, ó. Esse A daqui, ele tem que ser 3, tá? Para dizer que a matriz inversa é que vai gerar essa. Bom, se eu descobrir que o A é 3, eu escolho uma equação aqui, pode ser essa primeira, e troco o A por 3. Então, vai ficar 3 vezes o A, que é 3, mais 4C igual a 1. Tá? Isolo C aqui, 4C é igual a 1. Esse 3 vezes 3 dá 9, eu passo para o segundo membro, dá menos 9. Então, eu vou ter aqui um C igual a 1 menos 9 menos 8. E esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí eu vou obter aqui como solução C igual a menos 8 dividido por 4 menos 2. Tá? Então, eu conheço mais uma letra aqui da minha matriz inversa, que está nessa posição linha 2, coluna 1, que é o menos 2. Tá? Bom, falta eu achar o B e o D para eu completar minha matriz inversa. Então, vou montar outro sistema aqui, tá? Bom, então aqui eu vou multiplicar a linha 1 pela coluna 2, onde tem B e D. Então, vou fazer o primeiro da linha 3 vezes B, 3B, mais o segundo da linha 4 vezes o segundo da coluna, 4D. Como eu multipliquei aqui a linha 1 pela coluna 2, eu vou obter o elemento, vou igualar o elemento da linha 1, coluna 2, que é o 0. Agora, vou multiplicar a linha 2 pela coluna 2, tá?
forma que a gente faz o produto. Então, vou gerar outra equação, 2 vezes B, o primeiro vezes o primeiro, 2 vezes B, 2B, mais o segundo, 3 vezes D, 3D. Como eu multipliquei a linha 2 pela coluna 2, eu vou igualar o elemento da linha 2, coluna 2. E aí eu gerei mais um sistema, tá? Quase igual aqui, as letras mudaram e inverteu o 1 e o 0. O que eu vou fazer nessa equação? Mesmo processo, parecido. Eu vou multiplicar de cima por 3 e eu vou multiplicar de baixo por menos 4. Vai gerar, então aqui, eu vou gerar na linha de cima 3 vezes 3B, 9B, mais 3 vezes 4D, 12D, e 3 vezes 0, 0. Multiplica de baixo, menos 4 vezes 2B, menos 8B, menos 4 vezes 3D, menos 12D, e menos 4 vezes 1, menos 4. Adiciona essas duas, 9B com menos 8B dá 1B, 12D com menos 12D cancela, e 0 com menos 4, menos 4. Então, eu acho aqui mais uma letra, o B, que está nessa posição, esse cara é menos 4. E para eu achar a última letra, o D, só eu pegar aqui uma das equações e substituir. Ó. Então, eu vou vir aqui, nessa equação, por exemplo, eu vou fazer 3 vezes o B, que é menos 4, mais 4D igual a 0. Estou pegando essa equação aqui, trocando o B pelo valor que eu achei. Esse 3 vezes menos 4 é menos 12, só que quando eu passar para o outro lado, ele vai ficar mais 12, vai ficar 12 positivo. E aí o D aqui é 12 dividido por 4. D igual a 3, tá? Então, estou dizendo aqui, com isso, que esse elemento D vale 3. Então, esta matriz aqui é a inversa. Essa matriz é a matriz pela qual eu multiplico essa primeira e gera a matriz aqui, identidade, tá? Como um número inverso multiplicado por ele dá 1. O 1. Aqui dá a matriz que a gente chama de matriz unidade. Essa matriz que a diagonal é 1 e o resto é 0, tá? Assim como eu fiz lá no vídeo da multiplicação de matrizes e mostrei a ferramenta lá do Google Planilhas, ó. Então, eu vou abrir aqui, colar a minha matriz, tá? E vou digitá-la aqui, ó. Então, aqui, deixa eu aumentar um pouco o tamanho, e vou digitar os valores, ó. Então, nessa matriz eu tenho o 3 e o 4, e eu tenho o 2 e o 3, tá? Então, essa matriz eu queria inversa. O Google Planilhas e o Excel, ele tem essa ferramenta. Então, eu ponho aqui um igual, escrevo matriz, ó, e ele vai pedir matriz multiplicação, que a gente fez no outro vídeo, matriz determinante, que a gente vai ver futuramente, ou matriz inversa, tá? Então, vou falar que eu quero a matriz inversa. Ele vai pedir qual é a matriz que eu quero. Só existe inversa de matriz quadrada. Ó. Eu vou selecionar os elementos da matriz e vou dar um Enter, tá? E ele vai trazer aqui para mim exatamente quem é a inversa. Ó. 3 e menos 4, menos 2 e 3. 3 e menos 4 e menos 2 e 3. E aí a gente fez no outro vídeo a multiplicação entre matrizes. Ó. Se eu multiplicar essa matriz aqui, ó, a primeira, separa com ponto e vírgula pela segunda e der um Enter, ó, ele vai trazer para a gente a tal da matriz identidade, a matriz aqui, ó, 1001. E foi exatamente essa igualdade, porque toda vez que eu multiplico uma matriz pela sua inversa, ele vai dar a matriz unidade. Se eu fizer aqui o contrário, ó, igual matriz multiplicação. Se eu multiplicar essa primeiro
ponto e vírgula por essa, vai dar a tal da matriz de identidade, o mesmo resultado, tá? Então, a gente tem aí o que a gente falou, que se eu quiser achar uma matriz inversa, eu vou pegar a matriz, multiplico por uma outra que vai dar sempre a tal da matriz unidade, ou a tal da matriz identidade. E aí eu tento resolver isso, e se eu achar a solução para o meu sistema, é porque tem inversa. Essa é a matriz inversa, tá? Às vezes eu vou resolver o sistema e vai acontecer lá do meu sistema, por exemplo, dá 0b igual a 7. Então, vou chegar numa situação e falar 0 vezes b igual a 7. 0 vezes qual o valor que dá 7? Não existe, porque tudo multiplicado por 0 dá 0. Então, se ocorrer isso, eu não vou achar a solução para o meu sistema. E se eu não achar a solução para o meu sistema, é porque eu não vou ter a matriz inversa, tá? Mas, basicamente, se eu quero achar a inversa de uma matriz, eu pego a matriz, foi o que eu peguei aqui, ó, 3, 4, 2, 3, multiplico por uma outra, que é a inversa, que eu achei essa aqui, tá? E esse produto sempre, sempre vai dar a matriz unidade. Assim como quando eu multiplico o número inteiro pelo seu inverso, dá o 1, tá? Então, aqui a gente fala que dá, não vai dar o 1, mas vai dar uma matriz, que é a tal da matriz unidade, ó. A matriz que apresenta em sua diagonal principal o elemento 1, e 0 no restante, tá? Então, acho que esse exemplo aqui dá para entender aí como que funciona a tal da matriz inversa, ok? Aproveitem aí o Google Planilhas, quando estiver fazendo exercício, monta o sistema e resolve. E depois vai lá, escreve no Google a sua matriz e simplesmente vai lá e escreve, ó, igual, me dá a matriz inverso dessa célula, ó, do B2 ao C3, tá? Eu coloco aqui, ó, e ele vai me dar quem é a inversa. E quando eu multiplico essa por essa, dá a matriz de identidade, ou essa pela outra, dá a matriz de identidade, tá? Então, esse vídeo aí traz um pouco para vocês a questão da matriz inversa. Treinem aí nos exercícios, mas sempre vai gerar esse tipo de equação matricial, ok? Então, é isso que eu tinha aqui para o vídeo da matriz inversa. Espero aí ter colaborado com vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.